Olá, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. O Espírito Santo hoje fala pra gente sobre o seu valor. Você sabe o seu valor? Você sabe que todo ser humano tem um preço? Só que por muitas das vezes há pessoas se vendendo como Judas Iscariote se vendeu por algumas moedas. Há pessoas se vendendo, vamos dizer assim, na prostituição, no engano, no vício, perdendo a sua família, perdendo seus entes queridos por causa de algumas o quê? Moedas. Sabendo que você vale muito mais do que todo o ouro e toda a prata. Hoje o Espírito Santo fala para a gente sobre o seu valor. No livro de Lucas, capítulo de número 6, vamos aqui entender um pouquinho a palavra. Sabia que todos aqueles discípulos que caminhou com Jesus, queria saber o valor deles também? Aqueles discípulos caminhou com Jesus, viu milagres, viu, vamos dizer assim, prodígios, viu maravilhas, mas eles queriam saber o valor deles. Jesus, ele explicou tão fácil para aquelas pessoas, de um jeito assim, de tão compreensão para os discípulos, que eles se maravilharam. Eles, vamos dizer assim, se encheram de esperança diante daquelas palavras que Jesus falou para eles. No livro de Lucas, capítulo de número 6, 12, versículo 6, fala bem assim: não se vende 5 passarinhos por 2 centímetros, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Aí o Espírito Santo fala no versículo 7, e até o cabelo da vossa cabeça estão o quê? Todos contados. Você não vale mais do que todos os passarinhos? Em algumas traduções bíblicas vai estar falando de pardal. Por que algumas traduções vai falar de pardal? Porque o pardal é um passarinho comum. É um passarinho que você vê em todos os lugares. Vamos dizer assim, em qualquer estado, creio eu que se você for, você vai ver o pardal. Só que o pardal, ele, vamos dizer assim, de tão comum, as pessoas não dão valor para ele. O pardal, se ele for criado junto com outros passarinhos, o pardal aprende a cantar o canto daqueles passarinhos. Mas só que ninguém importa com aqueles pardais. Ninguém dá o valor para aqueles pardais. Assim, meu irmão, são o ser humano. O pardal é um passarinho comum, assim é o ser humano. O próprio ser humano não dá valor no outro. O próprio ser humano vive hoje um mundo, vamos dizer assim, a minha língua não consegue falar, materialista, que você vale o que você tem no bolso. Para as pessoas você vale o que você tem no bolso. Se você tem 10 reais, você vale esses 10 reais. Para o mundo, para as pessoas. Se você tem um carro bacana, você vale o valor daquele carro. Se você tem, vamos dizer assim, prestígio, você vai valer aquele prestígio. Há pessoas que tratam melhor aquela pessoa do que você. Então Jesus, de uma forma tão simples de explicar para os discípulos que ele vale muito mais, que nós, seres humanos, valemos muito mais do que todo o ouro, toda a prata, do que todos os passarinhos. E o interessante é que aqui está muito frisado que Jesus falou que nenhum desses passarinhos, vamos tirar os passarinhos e colocar eu e você, nenhum de nós fica esquecido diante de Deus. O interessante é que Jesus falou no livro de Mateus capítulo 10, versículo 31, sobre os passarinhos, que os passarinhos eles não trabalham, conjecturando a palavra, eles não plantam, eles não cuidam, mas mesmo assim Deus vai e cuida deles, por causa do valor. Aí Jesus fala bem assim, não somos nós muito mais valioso do que os passarinhos? Aí Jesus fala bem assim, homens de pequena fé. A fé nós sabemos que a palavra emuná, o emuná significa fidelidade. Nós, meu irmão, nós temos que caminhar sobre a fidelidade de Deus. E qual é a fidelidade de Deus? A palavra, a Bíblia. Se na Bíblia fala que nós temos muito mais valor do que os passarinhos, um exemplo que Jesus deu. Jesus falou que os passarinhos não plantam, não cuidam e mesmo assim Deus alimenta. Qual a diferença hoje de Deus alimentar você? Deus mandou corvos trazer o alimento para o profeta Elias. Qual a diferença de Deus fazer isso hoje para você? De nenhuma. Sabe qual que é a diferença?
é que o profeta Elias viveu a fidelidade de Deus, e muitas vezes o ser humano hoje não vive a fidelidade de Deus, vive a fidelidade do ser humano. Aí, hoje, o Espírito Santo fala para a gente também, no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 10, conjecturando a palavra que fala que nós valemos mais do que uma alma vale mais do que todo o ouro e toda a prata. Você, meu irmão, não foi comprado. Você, meu irmão, não vale valor nenhum de ouro nem de prata. Até porque no livro de Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 8, Jesus fala bem assim, pessoalmente, tanto a prata quanto o ouro pertence a Deus. Então, meu irmão, tudo que está aqui pertence a Deus. Se o ouro e a prata pertencem a Deus, Deus vai comprar você com isso? Não, Deus comprou você com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi vertido, que foi derramado até a última gota dele, naquela cruz, por mim e por você. A cruz simboliza eu e você, que é o madeiro. E o sangue de Jesus foi introduzido naquele madeiro, escorreu naquele madeiro, as suas veias corre o sangue de Jesus. Você, meu irmão, tem um valor muito precioso. Entanto, meu irmão, se você for buscar na Bíblia, quantos capítulos, quantos versículos que vai falar do tamanho do amor, do tamanho da importância que você tem para Deus. Para o ser humano, meu irmão, você vale o que você tem. Mas para Deus você vale muito, você é muito especial. Entanto que o Espírito Santo hoje está trazendo esse vídeo para você. Você que está aí desanimado, preocupado, angustiado, depressivo, por causa de quê? De pessoas. Nós vemos aqui no livro de Ezequiel, no capítulo de número 13, Deus manda o profeta Ezequiel ir lá profetizar contra o quê? Aqueles profetas daquela época. Porque aqueles profetas profetizavam coisas do coração dele, profetizavam palavras que não era cumprida, que não foi mando de Deus, porque eles falavam bem assim, assim diz o Senhor, e Deus não mandou falar nada. Ali, meu irmão, são profetas, são pessoas cheias de emoção, cheias de si. E você sabe quem que fica mal nessa história? Deus, porque a profecia não foi cumprida e a pessoa nunca que vai falar que o errado foi o profeta, vai falar que foi Deus que não cumpriu. Aí você, meu irmão, vai perdendo o seu valor porque você deixa de acreditar na fidelidade de Deus e acredita numa profecia de um homem. A Bíblia nos ensina que nós temos que pegar essas profecias, colocar em cima de uma balança e julgar elas. Ir na palavra e pesquisar na palavra, perguntar ao Espírito Santo se essa profecia procede de Deus. Então, meu irmão, o Espírito Santo fala para a gente no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 10, fala bem assim, mais desejáveis do que ouro, não é um ouro de qualquer, é um ouro fino, é um ouro que precioso, é um ouro de Ofir, como está falando no livro de Isaías, capítulo 13, versículo de número 12, que fala bem assim, farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e o ouro de que? De Ofir. Você, meu irmão, tem um alto valor. Você é preciosíssimo, entanto que na Bíblia também refere uma cidade que Salomão provavelmente morou nela, que é chamada de Ofir. Em 3 anos, as pessoas chegavam a Salomão e depositavam mais riqueza. Então, meu irmão, você é mais desejável do que essa cidade. E você sabia que a Bíblia refere de cidades, de também um outro exemplo que o Espírito Santo dá para a gente, sobre cidade que é eu e você? Então, meu irmão, há pessoas que vai depositar, e essa pessoa que deposita, meu irmão, na sua vida, é Deus derramando o Espírito Santo dentro de você, e de cada vez mais você fica mais valioso, precioso, mediante, meu irmão, aos olhos de Deus. Só que as pessoas hoje estão preocupando de ser valioso para o mundo e não valioso para Deus. Aí no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 10, fala mais ainda assim, mais doce do que o mel e do licor do favo. É aquele mel que desce assim, aquele mel que você pega que, de tão doce que até arrupia você.
Assim, meu irmão, é você desejável. Assim, meu irmão, é aos olhos de Deus você. O mundo fala que você vale o que você tem. Há pessoas, meu irmão, se vendendo como Judas Iscariote por algumas moedas, por alguns momentos de prazeres, perdendo o seu verdadeiro valor. Você sabia que essas pessoas não conhecem o seu verdadeiro valor? Há pessoas que julgam você é porque não conhecem o seu verdadeiro valor, que você, meu irmão, é tão valioso que foi comprado pelo verdadeiro sangue de Jesus. Porque há pessoas pregando um sangue paralelo, uma palavra paralela, uma palavra que te leva a acreditar que você tem que dar o seu melhor, a sua versão melhor. Há pessoas que estão colocando na sua mente que você tem que fantasiar uma coisa que você não é. Então você está pegando o quê? Um sangue paralelo de Jesus. Jesus, meu irmão, não tem nada paralelo. Jesus tem um sangue precioso que te comprou, que te vestiu de cima a baixo com o sangue de Jesus. Você vale mais do que todo ouro e toda prata. Há pessoas que falam que você não vale nada, que julgam você. É porque não conhece, meu irmão. É porque não sabe que você foi comprado pelo sangue de Jesus. Porque a partir do momento que essas pessoas saber o valor, o seu valor, as pessoas vão te dar valor. As pessoas não sabem que você foi comprado com o sangue de Jesus. Por isso que elas te julgam, por isso que elas menosprezam você. Mas hoje o Espírito Santo está trazendo essa palavra para você. Você tem muito valor. Não preocupa, não anda ansioso, não anda preocupado. Entrega os seus problemas nas mãos do Senhor. Faça como Davi. Davi entregou as preocupações dele diante da mão de Deus. Mas o interessante é que Davi, ele descansou nos braços do Senhor. Só que o interessante é que Davi, ele não parou de lutar. Davi, ele não parou de guerrear. Davi, ele não parou, vamos dizer assim, de acreditar na fidelidade de Deus. Davi, ele cansou. Davi, ele parou, mas ele não desistiu. Então por que você está parando? Por que você está desistindo? Sendo que você tem um valor imenso aos olhos de Deus. O mundo fala que você vale o que você tem, mas para Deus você vale muito mais. Para Deus você vale muito. Se hoje, meu irmão, você pegou essa palavra, receba Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Porque, meu irmão, todo ouro e toda prata é de Deus. Se é de Deus, automaticamente você pode reivindicar, você pode determinar o ouro e a prata para você. Porque Jesus morreu para nos dar um testamento. E esse testamento nos requer o ouro e a prata. Você tem muito valor, muito mais do que o ouro e toda a prata. Você tem que reivindicar os seus direitos. Amém? Um forte abraço. Não se esqueça que Jesus está voltando.